Bom dia a todos, vamos orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes entregue às tentações e livra-nos, Pai, de todos os males. Senhor Jesus, Espíritos amigos, estamos iniciando o nosso momento na Escola de Moral Cristã, rogando o vosso amparo para que todos nós tenhamos a inspiração necessária para bem conduzir as nossas vidas, baseados nos ensinamentos evangélicos, nos fortalecermos para que nos momentos de aflições, de dificuldades maiores, possamos estar com os ombros fortes para sustentar o fardo, mas que também possamos ter as forças necessárias para os irmãos que estão ao nosso lado, muitas vezes necessitando de um amparo, de uma palavra, uma orientação. Agradecemos as oportunidades da vida e que possamos bem aproveitá-las da melhor forma possível, cristanamente. Assim, Senhor, agradecemos pela oportunidade e iniciamos os nossos estudos. Que assim seja. Hoje, com o comentário do Evangelho, o José Luiz. Bom dia. Hoje nós iremos estudar do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. O item 5, o ponto de vista. Será um trecho desse item. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir, fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. À morte, nada mais restará de aterrador, deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira àquela muito do seu amargor. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente, nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra. Torna-se qual a criança que nada mais vê além de seus brinquedos. O Evangelho da manhã de hoje vem nos falar sobre o ponto de vista. Como nós enxergamos essa vida? Como nós enxergamos a vida do espírito após a vida do corpo, quando nós desencarnarmos? Nós já pensamos nisso? Porque a maioria de nós estudamos o espiritismo, sabemos o que vem após a morte do corpo. O próprio livro Nosso Lar, que nós estamos estudando, nos mostra muito sobre isso. Mas será que nós já paramos para pensar como é que nós chegaremos do lado de lá? A maioria de nós não pensa nisso. A maioria de nós vive preso a essa vida como se ela fosse a única, como se eu tivesse que me dedicar totalmente à matéria, e quando nós desencarnamos,
nós temos uma surpresa, porque nós não temos valores para o nosso espírito. Então é importante vivermos na terra, trabalharmos, é importante vivermos o momento em que estamos aqui, sim, mas sempre pensando no posterior, no nosso espírito, nos valores que o nosso espírito está adquirindo, e não só nos bens materiais. Nós muitas vezes só pensamos nisso. Nós iremos dar continuidade na história do livro Nosso Lar. Na semana passada, vocês devem se lembrar, o Brínio comentou sobre o momento em que André Luiz chega no Ministério da Regeneração. Ele estava tendo a primeira oportunidade de acompanhar de perto os trabalhos em Nosso Lar. Ele estava muito ansioso e ele estava com um grande ensinamento na sua consciência. A dona Laura, antes de ele ir até ali, ela disse para ele, para que ele, assim que visse uma oportunidade de trabalho, se entregasse a ela, que nós temos que observar, mas que acima de tudo nós temos que ajudar, nós temos que colocar a mão na massa. E no momento em que André Luiz e Tobias, como o Brínio estava dizendo na semana passada, descem para as câmaras de retificação, ele tem uma surpresa muito grande, porque assim que ele chega lá, ele percebe que era um local de muito sofrimento. Eram espíritos que estavam internados ali e que tinham grandes processos de perturbação, espíritos que estavam sofrendo muito, muitos não estavam ainda no seu estado normal, na sua mente, muitos estavam com sofrimentos realmente que chocavam aqueles que viam. O cheiro não era bom do lugar, muitos pensamentos negativos, então era um ambiente um pouco difícil de estar, principalmente para André Luiz, que não estava preparado totalmente ainda para isso. Mas era muito importante ele estar ali, porque assim ele iria se fortalecer, assim ele iria aprender, trabalhar e evoluir. E ele já tinha uma consciência disso. Então, quando ele começa a perceber que ele estava se sentindo incomodado com o lugar, ele faz uma oração. E naquele momento, ele percebe que ele consegue se equilibrar bem. Será que nós usamos a oração nos momentos em que nós realmente precisamos? Será que nós nos lembramos de Deus, dos bons espíritos? Será que nós pensamos que tudo aquilo que vem em nossa vida tem um motivo e que nós podemos ser úteis em todos os lugares? A oração nos faz pensar melhor, refletir, nos acalmar. Nós deveríamos usar muito mais a oração, muito mais do que nós usamos. Nesse momento, o Tobias percebe que no lugar onde eles estavam, tinham poucas pessoas para trabalhar, para ajudar a cuidar daqueles espíritos. E ele pergunta para uma das servidoras do lugar, o nome dela é Narcisa, ele pergunta para ela onde estavam os outros, por que tinham poucas pessoas, poucos espíritos ali para trabalhar. E ela explica que um dos ministros de Nosso Lar, o nome dele é Flacos, ele tinha decretado, ele tinha informado aqueles enfermeiros que muitos deles iriam precisar acompanhar um grupo que se chama Samaritanos até o umbral. Esse grupo dos samaritanos, eles iam até o umbral, eles vão, na verdade, até hoje, até o umbral, para socorrer os espíritos que estão em sofrimento e que já têm uma condição de serem resgatados, de serem ajudados e levados para nosso lar. E nós sabemos que naquele momento estava começando a Segunda Guerra Mundial. Então muitos espíritos estavam voltando para o plano espiritual por conta da guerra. O trabalho era maior. Mas eles não se desesperam, eles sabiam que, apesar de ter poucos espíritos ali no trabalho, todos eles eram muito esforçados e eles dariam conta do recado. Mais um ensinamento para nós. Nós temos que nos esforçar mesmo quando a situação pareça difícil. Deus nos coloca no lugar certo para que nós possamos fazer aquilo que é necessário. E se nós estamos ali, é porque realmente nós podemos ajudar e dar bons resultados. Nesse momento, um dos espíritos que estavam ali em sofrimento, o nome dele é Ribeiro,
ele puxa o Tobias e começa a implorar por ajuda, dizendo que ele estava sufocando, que ele não conseguia respirar. Mas o Tobias manteve a calma, até porque ele já estava acostumado com aquela situação. O André Luiz fica um pouco chocado. Nesse momento, a Narcisa, a servidora que estava ali com eles, explica que durante todo o dia, o Ribeiro, aquele que estava em sofrimento, ele tinha sofrido a influência dos pensamentos dos seus parentes que estavam na terra, e eram pensamentos negativos. Ele ainda não estava preparado para resistir àquilo. Então aqueles pensamentos estavam fazendo muito mal para ele. Mais um ensinamento para nós. Nós sempre nos recordamos daqueles que não estão mais conosco, que já estão no plano espiritual. Mas nós temos que ter pensamentos bons, de carinho, de boas lembranças. Nós nunca podemos nos desesperar, dizer algo contra aquela pessoa, dizer algo contra Deus. Aquele espírito, se ele não estiver em equilíbrio, ele irá sofrer as consequências dos nossos pensamentos. Nós somos responsáveis por isso. É muito importante pensar nisso. E a servidora Narcisa diz também que o dia todo ele havia implorado para ver a sua família. Assim como André Luiz, quando chegou em nosso lar, o Ribeiro ainda não entendia que não era o momento de ele ver a sua família, que primeiro ele deveria se equilibrar, trabalhar, para depois ter condições de fazer isso. E aí o Tobias diz que eles iriam precisar, então, criar uma situação para que a família tivesse outras preocupações e parassem de enviar esses pensamentos para ele. Então eles tinham espíritos responsáveis, preparados para fazer esse tipo de trabalho, para manter em equilíbrio aquele que estava ali em nosso lar. O Tobias ele cita uma frase nesse momento que é o seguinte: o homem encontra na vida real o que amontoou para si mesmo. Ou seja, nós temos tantas preocupações com a matéria, com aquilo que não irá acrescentar nosso espírito, que quando nós chegamos no plano espiritual, muitas vezes nós estamos na condição do Ribeiro, em desequilíbrio. Então é muito importante pensar no nosso espírito, em nossa evolução, para que seja muito mais tranquilo e muito mais fácil a nossa desencarnação e a nossa recepção no plano espiritual. Nesse momento, o André Luiz ele fica muito curioso, ele pensa em começar a fazer muitas perguntas, mas ele lembra do conselho da Dona Laura, que havia dito para ele que ele deveria guardar a sua curiosidade e trabalhar, porque principalmente naquele momento a sua curiosidade apenas iria atrapalhar o trabalho. Não era momento para ficar fazendo muitas perguntas. O Tobias explica para André Luiz que naquele lugar em que eles estavam, eles recebiam apenas espíritos do sexo masculino. Havia um lugar especializado em espíritos do sexo feminino. Nós sabemos que o espírito não tem sexo, mas nós que ainda não evoluímos muito, nós ainda estamos presos nisso. Então, eles estavam naquela condição em nosso lar. E André Luiz, ele pergunta, por que tanto sofrimento naquele lugar? Qual era a razão de tudo aquilo? E o Tobias explica que ele não deveria ver aquele lugar, apenas como um lugar de sofrimento, mas sim como um lugar de recuperação. Porque apesar de aqueles espíritos ainda estarem sofrendo, eles já estavam preparados para estar ali, para não estar mais no umbral. E aquele sofrimento fazia parte da recuperação deles, assim como André Luiz também passou por isso. O sofrimento e a dor sempre vêm para nos ensinar. Se nós observarmos bem, nós podemos aprender muito com isso. E ele cita, o Tobias, uma outra frase que diz o seguinte: a vida do homem está centralizada onde centralize ele o próprio coração. Onde está o nosso coração? Ele está na matéria, ele está nos ensinos de Jesus, na nossa religião, em nossa família. Onde nosso coração estiver, ali a nossa vida também estará, e o nosso equilíbrio. Nós temos que refletir muito sobre isso. Para finalizar,
Nesse momento, o Tobias leva o André Luiz para um outro departamento ali das câmaras de retificação, e naquele lugar André Luiz fica chocado porque ele vê 32 espíritos num estado de sono profundo. Eles dormiam profundamente, e o Tobias explica para ele que eram espíritos que haviam cultivado muito o egoísmo durante a sua vida, que eles só pensavam na vida material e colocavam a vida depois da morte apenas como um sono mesmo, como se eles fossem realmente dormir. Então eles se colocaram naquela condição, e aos poucos eles iriam despertar. Tanto que quando Tobias dá um passe nesses espíritos, eles começam a soltar líquidos, a soltar fluidos pesados, fluidos grosseiros. E o André Luiz fica assustado com aquilo, mas ele entende que aquilo fazia parte da recuperação deles, que eles estavam passando por uma limpeza em seu espírito, para que eles pudessem despertar. A Narcisa, a servidora, começa a limpar aquela sujeira que estava sendo exalada pelos espíritos que estavam ali, e o André Luiz percebe que o serviço era muito grande e rapidamente pega um pano e também começa a ajudar na limpeza. Tobias e Narcisa ficam muito felizes em ver isso. André Luiz realmente havia entendido os conselhos de Dona Laura. Vamos nós também seguir esse exemplo. Na semana que vem, o Brino irá continuar a história. Mais uma vez agradecemos a atenção de todos e desejamos uma boa semana.